Bom, a respeito da localização da empresa. Veja, aqui a gente está trabalhando com uma possibilidade de você trabalhar em casa e daí você vai ter uma outra relação com o cliente, mas se você vai abrir uma empresa, você precisa saber onde você vai abrir, qual é o público que você vai atender, onde é mais interessante. Às vezes você está num cluster, isso quer dizer, num aglomerado de empresas relacionadas ao tema, é interessante, tá? Então vamos lá, diz lá, o local deve considerar as possibilidades de mercado e o potencial de renda per capita da região, além da verificação da existência de público-alvo e concorrência. Não é que você não queira concorrência, mas você precisa conhecer a sua concorrência. Outro tópico, exigências legais e específicas. Então, quando você vai abrir a tua empresa, a gente já vai ver os tipos de empresa possíveis, mas para design de interiores, você vai ter que ter registro na Junta Comercial, na Secretaria Federal, na Secretaria Estadual. Então, você vai precisar de um contador que resolva isso para você. É obrigatório ter um contador, não é como um despachante que é possível, mas nesse caso é obrigatório. Tá? Se você for abrir uma empresa física que tem acesso aos clientes, você vai precisar de um corpo de bombeiro militar, além do cumprimento das exigências municipais da Secretaria de Urbanismo. A estrutura. Então, aqui a gente está pensando, vai ter que pensar na sua estrutura, se vai ser uma estrutura física para atender os clientes ou não, quantos clientes. Então, ele está supondo aqui que você vai abrir uma empresa, um escritório para atender os clientes. Então, diz aqui, o ideal é ter uma área de pelo menos 60 metros quadrados, dividida em espaço de criação e desenvolvimento e uma sala de reuniões, além da sala administrativa. A área de atendimento deve ser confortável, com sala de espera, é necessário contar com catálogos e modelos de materiais. Mas veja, isso aqui é bastante... além de um pouco datado, a gente já tem uma redução desse tipo de espaço, para quem está começando, é muito mais interessante poder levar isso para o cliente do que você gastar com esse tipo de estrutura para receber o cliente. Então, aqui você vai precisar, principalmente para quem vai trabalhar com home office, trabalhar com essa parte de investir em móveis de escritório e computadores, tá? Talvez uma impressora, mas atualmente eu já não recomendo mais ter uma impressora. Talvez uma impressora de teste em casa, mas para os produtos finais é mais interessante que você mande imprimir fora, porque você vai ter uma qualidade de impressão muito melhor, muito mais interessante para o teu trabalho. Sobre o pessoal, qual é a quantidade de profissionais que está relacionada ao porte do teu empreendimento? É só você? É você e mais uma pessoa? É você e mais 30 pessoas? Basicamente, você, como um designer, deveria ter pelo menos uma pessoa atendendo e um desenhista. Mas dificilmente você fará isso. Lindo. Outra coisa, você pode contratar um arquiteto, mas você também pode fazer parcerias com escritórios de arquitetura para o desenvolvimento da parte arquitetônica, daquela parte que você precisa do arquiteto ou do engenheiro para resolver, tá? Esse também é uma outra questão de negócio. Eita, nós. Meu mouse travou, gente. Aí, então vamos lá. Que tipo de equipamento você vai utilizar? Veja, depende do teu
modelo de negócio. Você vai precisar receber pessoas? Você não vai precisar receber pessoas? Que tipo de computador você vai precisar? Esse valor de microcomputador aqui, ó, dá para um, não dá mais para dois, não, tá? Prancheta de desenho, pouco provável. Um veículo. Se você vai fazer home office, provavelmente você vai precisar de uma forma de transporte. E essa forma de transporte também vai ter que estar colocada no seu equipamento, tá? Mesmo que você já tenha o veículo, você precisa de uma forma de transporte para deslocamento. Então, você vai precisar colocar esse valor do veículo como parte do teu equipamento necessário. Qual é a matéria-prima que você vai utilizar? Depende. Você pode utilizar nada, como você pode utilizar. Você pode ter elementos, objetos decorativos. Você tem que ver exatamente o que você vai querer prestar de serviço para o seu cliente. Na organização do seu processo produtivo, você vai ter que entender qual vai ser a sequência de atividades para o teu projeto. Então, você vai atender o cliente, vai lá na casa dele ou ele vem aqui, ou você vai fazer pelo telefone, ou vai fazer por um chat qualquer. Você vai fazer pelo chat, vai fazer pelo Zoom, vai fazer alguma coisa que é gratuito, pelo Meet, que agora está gratuito. Como é que você vai fazer? Quais serão as etapas do projeto? Quantas vezes você vai ter que ir no local para fazer o levantamento? Você vai no local para fazer o levantamento? Ou você vai prestar um serviço que é um serviço que agora está aparecendo, que é o projeto online, que o cliente faz o levantamento para você, te manda essas mensagens, você faz tudo online e entrega para ele online mesmo. Você tem que saber qual é o processo produtivo da tua empresa. Qual nível de automação? Dificilmente alguém aqui vai resolver desenvolver os desenhos à mão, mas é um nível de automação que você vai ter que descobrir. Você vai entregar projetos 3D? Você vai entregar plantas apenas? O que você vai entregar de projeto? Quais serão os canais de distribuição? O canal de distribuição está diretamente ligado com o marketing. Marketing é aquela forma de você vender o teu trabalho. Como é que você vai contar para as pessoas que você está aqui fazendo esse trabalho maravilhoso e que você pode ser contratado, tá? Você vai descobrir quais canais de distribuição funcionam para o teu cliente. Deixa eu voltar lá. Agora, os nossos canais de contribuição estão diretamente ligados à questão da internet, tá? Mas não são só esses canais. A gente ainda tem outros tipos de canais de distribuição. A gente tem que pensar em qual é o investimento que a gente vai fazer. Eu tenho um dinheiro para começar, quanto é esse dinheiro? Esse dinheiro é suficiente para eu atender todas as minhas necessidades? E será que esse dinheiro também atende o capital de giro? O que é o capital de giro? Capital de giro é essa quantidade de dinheiro que faz com que a empresa possa funcionar. Sabe aquela história de que a maioria, 80% das pequenas empresas que abrem no país fecham em 3 meses? A maioria é porque falta capital de giro. Por quê? Você não calculou antes quanto que você precisa de dinheiro para se sustentar até que o caixa da empresa consiga sustentar a própria empresa, tá? Que é aquilo ali que é garantir fluidez nos ciclos de caixa. Isso quer dizer, você precisa ter dinheiro um dinheiro guardado para quando você não tiver entradas, você não quebre e tenha que fechar, certo? Então, o que está ali no segundo parágrafo é regulado pelos prazos praticados pela empresa. Então, você tem prazos médios recebidos de fornecedores. Ah, olha, eu vou fornecer teu produto, mas eu te dou lá 6 meses para pagar, 3 meses para pagar. Eu posso cobrar de você em 3 vezes, uma entrada mais 2.
Esses são os prazos de recebimento normalmente utilizados e praticados por uma empresa de designer de interiores, que não trabalha com venda de produto. Quando você tem venda de produto, você tem o valor do fornecedor. Então, por exemplo, um bar que compre lá da Coca-Cola. Com um boleto, dependendo da capacidade de pagamento, a Coca-Cola dá prazo para essa empresa pagar. Então, às vezes, ela vende primeiro o produto para depois pagar o boleto da Coca-Cola. Mas isso é uma questão de quem tem produto para vender. Quem tem serviço para vender tem que saber se consegue se sustentar fazendo aquele trabalho e dando prazo para pagamento, tá? O capital de giro vai te ajudar nisso. E quais são os custos que você vai ter para manter essa empresa? Você precisa pensar nisso. A gente tem dois tipos de custos básicos. O primeiro são custos fixos e o outro são os custos variáveis. Os custos fixos são aqueles custos que estão lá todo mês. Tenha você serviço, tenha você muito serviço, tenha você nada de serviço. Eles vão estar lá. Então, se você vai alugar alguma coisa, você tem o custo do aluguel. Se você está fazendo na sua própria casa, você tem o custo do IPTU. Não se engane. Você morar na sua casa tem custos. Você trabalhar na sua casa tem custos. E tem bastante custo. Porque você vai aumentar o consumo de energia, você vai aumentar o consumo da internet, vai aumentar o consumo de água. Então, você tem custo fixo, mesmo sendo home office, tá? Você tem custos de limpeza e conservação. Quantas vezes você vai ter alguém para fazer essa limpeza para você? Ah, sou eu mesma que faço. Tudo bem, é hora de trabalho que você está gastando para fazer essa limpeza. Não é exatamente assim. Que fica sem custo, tá? Bom, os custos variáveis, no nosso caso, como qualquer um, varia diretamente com o volume produzido. Isso quer dizer, se você precisar ter mais alguém trabalhando para atender suas necessidades, aí você vai ter um aumento de custo variável. Se você precisar fazer uma viagem, por exemplo, daí isso acaba influenciando ali no teu custo variável. Mas normalmente os nossos custos variáveis são menores. Sim, os custos de impressão são muito grandes, influenciam bastante no nosso trabalho. Então, basicamente, quais os custos que você precisa pensar para trabalhar numa empresa de design de interiores? Os salários, comissões, encargos, etc. Todos os tributos, aluguel, segurança, água, luz, telefone, o acesso à internet, que é muito importante, os serviços de limpeza, a assessoria contábil é um custo que você vai ter para sempre. Se você vai fazer propaganda e publicidade da empresa, vai ter alguém para colocar as informações nas redes sociais, ou você mesmo fazer. E a aquisição de mercadorias, matéria-prima e insumos, que nesse caso, para a gente, é bem menor a questão desses custos, tá? A gente vai ter a questão da diversificação ou agregação de valor. O que você está fornecendo para o teu cliente que é diferente das outras pessoas, dos outros designers. E quais são os canais de divulgação que você vai colocar, tá? Aqui tem algumas sugestões, como distribuição de cartão de visita em lugares estratégicos, oferta de preços competitivos para conquistar os primeiros clientes, mas tem ali uma colocação importante, mas sem exageros, tá? Porque senão depois você vai acabar perdendo esses mesmos clientes quando você aumentar seus preços. Demonstrações, quer dizer, muito importante a parte de feiras e exposição do teu trabalho mesmo da forma que você puder fazer. Divulgação de serviços pela internet, que é o que é mais comum atualmente, mais interessante. Anúncio em jornal de bairro. Veja, gente, isso é muito interessante. A gente tem alguns jornaizinhos de bairro ainda, jornal do ônibus. O metro não é tão de bairro assim, né? Mas
alguns jornais de bairro que acabam atendendo uma demanda de informação bastante importante. É uma coisa que a gente às vezes esquece, mas eles ainda existem. E revistas técnicas especializadas, quando você estiver querendo atender uma demanda maior. Aqui a gente tem algumas revistas específicas, tem a Casa Sul, que é uma revista bem específica aqui da região e que faz bastante publicidade de designer de interiores. E parcerias com grandes redes de loja, tá? Essas são possibilidades interessantes. Parcerias com outros profissionais, por exemplo, com um marceneiro. A pessoa quer fazer o projeto, mas o marceneiro chama o marceneiro e o marceneiro sugere: olha, eu posso fazer para você, mas se você quiser um projeto mais complexo, etc., eu tenho para te sugerir esse profissional. Ou com o azulejista, ou com em construtor em si, com a construtora que constrói a casa das pessoas, não especificamente trabalhos pontuais, são fontes de informação, tá? São fontes interessantes de informação e que as pessoas acabam transferindo a confiança que tem naquele profissional para o profissional que está sendo divulgado. Então, por exemplo, por conta disso, tem que tomar cuidado com quem você forma essa parceria, para que a sua parceria não leve a uma má impressão de você, por conta do mau serviço prestado pela outra pessoa. Informações fiscais e tributárias. Então, aqui está aquela questão que eu estava comentando com vocês bem no comecinho, que o CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, entende design de interiores como decoração de ambientes. E ele está colocado lá com esse número aqui, 410, hífen 2/02, com uma atividade de exploração de atividade de decoração de interiores, tá? E as possibilidades de trabalho como empresa são pelo Simples e pelas empresas de pequeno porte. Então, você pode trabalhar como microempresa, tá? Mas não como MEI. Eu já vou chegar nesse ponto. Aqui tem todos os impostos que devem ser pagos, certo? E pelo Simples Nacional, você tem essa variação de receita que está aqui de 6 a 17,42% da tua renda, da tua receita bruta, certo? Eu coloquei um evento só aqui, mas é interessante que no teu plano de negócio você cite mais eventos possíveis, tanto de você participar como expositor, quanto como visitante, para que você tenha fontes de onde buscar dados novos e como expor, como ser um dos canais de divulgação do teu negócio. E aqui tem algumas pequenas dicas de negócio, tá? Então, para ser mais competitivo, é preciso avaliar e dimensionar o conjunto de serviços que serão agregados ao projeto. Depois, investir na qualidade global do atendimento ao cliente. Não adianta você ser um projetista fantástico se você é intratável como profissional. As pessoas não vão te procurar, tá? Se você tem um escritório, é importante que você tenha um estacionamento para o seu cliente. Isso ajuda as vendas. Ter ações programadas de pós-venda. Isso quer dizer, você vai buscar o cliente, lembrá-lo que você existe pós fechamento do negócio. A presença do proprietário em tempo integral é fundamental para ter sucesso no empreendimento. O olho do dono engorda o gado. Você precisa ficar olhando, precisa saber o que está conhecendo. Não adianta criar um empreendimento e sair passear pelo mundo. Ele não vai se sustentar sozinho. E o empreendedor deve estar sintonizado com a evolução do setor, pois esse é um negócio que requer inovação e adaptação constantes em face das novas tendências que surgem no dia a dia.
Isso é extremamente importante, já foi comentado aqui várias vezes, tá? Então, assim a gente vai fechar a questão do plano de negócio. A atividade de vocês dessa semana e da semana que vem será montar o plano de negócios, mas daí eu explico separadamente. Agora, só para a gente ter uma noção dos tipos de empresa, a gente tem, como microempresa, algumas possibilidades. Você pode ser um empresário individual, uma EI, na qual a sua atividade será realizada por você e você responde por tudo relativo a essa empresa, tá? Ou você pode ter mais sócios, ser uma sociedade limitada. São os dois tipos de microempresa que nós temos. Como é que você vai fazer para abrir uma microempresa? Você vai atrás de um contador e vai providenciar diversos documentos que devem atender às necessidades da Junta Comercial, da Secretaria de Receita Federal, da Secretaria da Fazenda do Estado, da sua prefeitura, da Caixa Econômica Federal e algum eventual órgão de classe. Aqui no nosso caso, nós não temos órgão de classe para regulamentação, então a gente não tem esse pedaço do negócio, tá? Qual a diferença da microempresa para o microempreendedor individual? O microempreendedor individual, ele tem um limite mais baixo de faturamento por ano, que atualmente está em R$81 mil. E ele não pode ter participação em nenhuma outra empresa, tá? E o microempreendedor individual, ele é uma pessoa, ele tem uma facilidade muito grande em relação a essa questão da legalização. Então, você vai ter uma facilidade de tanto abrir a microempresa quanto pagar os impostos, é tudo muito mais fácil. Porém, como as atividades intelectuais não estão contempladas como MEI, designer de interiores não se enquadra como MEI. Vocês podem procurar lá, a colocação está no anexo 11 da resolução número 140, mas você não vai encontrar nenhuma atividade de produção intelectual, tá? Mas só para que vocês fiquem sabendo, a formalização como MEI é feita pelo site do Portal do Empreendedor. O Sebrae oferece toda a orientação gratuita para a formalização. Então, se você quiser fazer uma outra empresa que esteja atendida aqui dentro dessa resolução, você pode. E o tempo que leva é mínimo. Você faz imediatamente pela internet, não tem que mandar documento, não tem que assinar nada. O CNPJ é tudo feito imediatamente, tá? Muito diferente de uma microempresa que depende bastante de documentação e assinaturas, e pega um documento aqui, leva para lá, e etc. Tá? Mas mesmo dentro de uma MEI, você ainda precisa seguir as regras todas, possível que haja fiscalização tanto das secretarias federal, estadual, quanto municipal dentro do teu trabalho. Se você atende alguém, se você tem um ambiente em que você vai receber alguém, ou se você tem algum trabalhador, você pode ter um funcionário numa MEI. Você pode ter as fiscalizações de segurança contra incêndio, etc.